Você está animado para receber a palavra? Deus quer falar conosco nessa noite, querido, em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 2. Nós vamos ler alguns textos aí, alguns versículos, na verdade, nesse pedaço. E eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia de papel. Viu? Não foi Bíblia de pastel igual no outro dia, de papel. João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Eu falei 15, eu acho, mas era 13. Amém? Chegamos lá? Diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Só até aí, querido. O que Deus colocou no meu coração para a gente falar hoje é justamente sobre essa palavra aí do finalzinho do último versículo, zelo, né? Dedicação, devoção, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu estava ouvindo essa semana um podcast, e quem estava falando era um árabe que se converteu ao evangelho, que hoje, né, é missionário, prega a palavra do Senhor em diversos lugares, inclusive para o povo árabe. E ele estava mencionando que, assim, que dentro da cultura árabe, né, a relação que eles têm com a religião, a perseguição que eles fazem em muitos lugares é por um zelo daquilo que eles acreditam e por uma proteção daquilo que eles acreditam, muito mais do que necessariamente por um ódio por aquele que pensa diferente dele. E aí, estou aqui contando o que ele disse, tá, gente? Não estou, né, nem defendendo nem atacando nada, estou só contando o fato. Está lá no podcast do Jesus Cop, se você quiser ouvir. E ele fala isso, então, né, que dentro do que ele via na cultura, é isso que era feito. E aí ele cita um texto, que você não precisa abrir, de Filipenses 3, no versículo 6, você pode anotar aí para ler depois, em que Paulo está falando dele, né, que a gente não deve confiar em nós mesmos, que nós não devemos confiar em nós mesmos, que nós não devemos confiar na nossa carne, e ele vai falando coisas a respeito dele, que ele é fariseu de fariseu, que ele é da tribo de Benjamim, né, que ele foi instruído, etc. Ele está falando uma série de coisas dele, e aí ele fala o seguinte: quanto ao zelo perseguidor da igreja. E aí, esse cara, né, ele usa justamente esse texto para explicar essa ideia, que Paulo aqui está falando isso. Olha, eu sou tão zeloso que eu persigo a igreja. Então, o que levava ele a perseguir a igreja naquele tempo era o zelo que ele tinha por aquilo que ele acreditava, a devoção e a dedicação em proteger aquilo que ele acreditava, aquilo que ele vivia, muito mais do que simplesmente qualquer relação que ele tivesse com o cristão. Então, né, ele era movido por zelo para fazer aquilo que ele fazia. E Jesus aí ele faz a mesma coisa nesse texto, né? Os discípulos se lembram dessa parte, né? O zelo pela tua casa me consumirá, que é um texto que está em Salmos 69, se eu não me engano. E eles lembram que aquilo falava de Jesus, e Jesus aí revela o zelo, né? O cuidado que ele tem com o templo naquela época, e que ele, né, toma esse comportamento aí de tirar todo mundo de lá, expulsar as pessoas, dizer que as pessoas estavam fazendo daquele lugar um mercado. E aí, esse texto, o termo, né, zelo aí no grego, tem várias definições, enfim, mas acho que eu vi que conectam com isso que a gente está falando. Era um fervor de espírito, né, um objetivo forte de você defender alguma coisa. E a definição básica, assim, né, de zelo, você joga no Google lá, você encontra, é um cuidado e uma dedicação intensa por alguma coisa ou por alguém. Para ficar mais claro na prática, né, a galera que curte tecnologia vai entender bem isso. Acabou de lançar o iPhone 16 Pro Max Plus Super Ultra Mega, certo? Imagina que você chegou aqui hoje e eu te dei na caixa, fechado, aquela cor que você viu, que você gostou, daquela cor, eu te entreguei. Você abriu, está ali na tua mão. Como é que você vai cuidar desse negócio? A parada deve custar uns 15 mil reais aí por baixo. Como é que você vai cuidar disso? Você vai comprar aquela capinha bacana. Não vai no camelô não, gente, por favor. Não, o negócio custa 15 mil, você mete uma capinha do camelô, você está de brincadeira. Mas você vai comprar uma capinha bacana, você vai botar o protetor de tela. Agora tem aquele protetor para a lente da câmera, né, que eu acho uma bizarrice, mas enfim, tem lá. A galera coloca. Você vai fazer seguro para o celular, você faz um monte de coisa, né? E aí tem uma situação que, com certeza vocês já viveram isso.
Está todo mundo aqui conversando, de repente alguém derruba um celular. Vocês já repararam a aflição que fica no ambiente? Tipo assim, parece que uma criança caiu de cabeça no chão. Porque está todo mundo, e pai, todo mundo, a tela, quebrou. E aí você fica naquela tensão ali, por quê? Porque a gente tem um cuidado com esse negócio aqui, gente, né? A gente tem um zelo. Se quebrar a tela, tipo, é o fim do mundo, assim, né? Porque de fato você não consegue mais usar, às vezes, em alguns casos. Então, assim, isso materializa o que é zelo, sabe? Uma outra ideia também que materializa um pouco do zelo, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui para frente, eu acho que quem é casado e quem namora sente mais isso. Talvez você já tenha ouvido aquela frase assim, eu quero que você faça isso aí que você não quer, mas eu quero que você faça isso querendo. Sabe aquela coisa tipo, assiste o filme comigo, né? Ou no caso do homem, assiste o jogo comigo. E aí a pessoa fala, não quero. Você fala assim, tá bom, vou assistir. Aí você senta, pum. Aí você fala, não, mas se é para assistir assim, eu também não quero. Se é para fazer desse jeito, eu também não quero. Não olha para o lado, gente. Tem gente olhando para o lado, é mó vacilo. A ideia não é criar contenda entre os irmãos. É só para exemplificar. Por quê? É um certo zelo também quando a gente, né, age dessa forma, de fazer querendo, de fazer se dedicando, de fazer, né, se entregando para aquilo ali que a pessoa está pedindo. Então, isso é mais ou menos assim uma forma como a gente vê o que seria zelo. Eu tenho certeza que a próxima vez que você vê um celular cair de frente, assim, você vai lembrar disso, você vai dar né, você vai lembrar da palavra, glória a Deus. Mas, enfim, indo um pouquinho para o texto, né, lá no versículo 13, fala que Jesus estava indo para Jerusalém, na época da Páscoa, né? Existia uma parte dos judeus que viviam em Jerusalém, mas existiam judeus que viviam em diversas outras regiões. E durante as festas, incluída dentro dessa lista de festas a própria Páscoa, os judeus iam até Jerusalém para poder oferecer os seus sacrifícios. Então esse movimento que Jesus está fazendo era um movimento natural daquele tempo. Os judeus iam para lá a fim de oferecer sacrifícios no templo. E aí justamente por isso a gente vai ver no versículo 14 dizendo que havia venda de bois, de ovelhas e de pombas ali dentro. Algumas pessoas faziam um trajeto de muitos dias de viagem. Então, às vezes, era inviável você conseguir levar um animal que você ia oferecer até Jerusalém, porque a caminhada era muito longa. Então, isso dificultava um pouco. E aí, por isso, existia esse comércio ali dentro. Da mesma forma, eu fui dar uma lida ali, porque o texto fala que tinha algumas pessoas que estavam assentadas trocando dinheiro, né? E depois fala que Jesus espalhou as moedas dos cambistas. E aí, eu não sei porquê, mas toda vez que eu lia isso, ficava uma coisa na minha cabeça, tipo assim, de trocar dinheiro, meio que dá troco, sabe? Você comprou um negócio, deu troco. Mas, na verdade, não é isso. Assim. Eu fui dar uma pesquisada sobre isso. E isso aqui acontecia, né, do câmbio ali, porque, de fato, existia uma troca de moedas. Né? A moeda do Império Romano não era aceita no templo naquela época. Então, quem vinha distante e só tinha moeda romana, precisava fazer o câmbio ali. E aí, por que Jesus, então, né, toma essa atitude nessa situação? Porque, a princípio, gente, assim, né, de forma geral, a venda dos animais ali até beneficiava as pessoas. O câmbio que era feito com as moedas até beneficiavam aqueles que viajavam para poder ofertar lá. Só que por que Jesus toma essa atitude? Porque ele vai dizer no versículo 16, né, que as pessoas, na verdade, estavam fazendo daquele local um local de mercado. Esse texto que a gente leu agora em João, né, essa situação, ela também é relatada nos outros evangelhos, de outra forma. Existe uma discussão teológica aí, se esse de João é exatamente a mesma situação dos outros, porque nos outros é no final do ministério de Jesus, e aqui João relata isso como se fosse no início. Mas a ideia dos dois momentos é a mesma. Então, ainda que seja o mesmo momento ou momentos diferentes, o que Jesus está mostrando e está fazendo ali é exatamente a mesma coisa. Mas nos outros textos, Jesus diz que eles transformaram aquele lugar num covil de ladrões, né? numa caverna, né? Num local cheio de ladrões. Ou seja, e aí eu dei uma pesquisada nisso também, o problema não era a venda e o câmbio, o problema é que eles usavam taxas que prejudicavam aqueles que chegavam para adorar a Deus. Eles, na verdade, faziam com que tudo fosse mais caro. Eu li num lugar até que né, segundo estudos históricos, que em festas como a Páscoa, por exemplo, o preço de um animal desse podia aumentar 100 vezes, pelo oportunismo que eles tinham, né, da necessidade da pessoa de adquirir um animal para fazer o seu sacrifício. Ou seja, o que acontecia ali, na verdade, era um comportamento completamente errado, né, e em desacordo com a palavra, porque o objetivo do templo era a adoração, e eles transformaram num lugar de lucro, num lugar de gerar dinheiro, né, fazendo com que a pessoa que estivesse ali entregando o seu dinheiro fosse prejudicada. E aí, queridos, isso bateu muito no meu coração quando Deus falou isso comigo, porque tem dois pontos aí que tem a ver com a nossa vida. O primeiro deles é que naquela época o templo era físico, e hoje o templo somos eu e você.
A palavra diz lá em 1 Coríntios 3,16, né, que vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, né, Deus não está mais num templo, num lugar físico. Isso aqui é para a gente se reunir. Mas a presença de Deus, o lugar onde Deus habita, somos eu e você. Nós somos o templo. E a segunda coisa que Deus me chamou a atenção nesse texto em relação a nós, para a gente entrar no que de fato a gente vai falar aqui, é que assim como essas pessoas que estavam no templo, às vezes nós negociamos coisas que nós não deveríamos negociar. Às vezes a gente não tem o mesmo zelo e a mesma devoção com alguns aspectos da nossa vida como a gente deveria ter. E a gente acaba negociando o que deveria ser inegociável para nós. E aí a gente começa a olhar para a gente como templo, e nesse templo que nós somos hoje, a responsabilidade de cuidar dele é nossa. A responsabilidade de fazer a gestão desse templo, onde o Espírito Santo habita, é nossa. E a gente não pode negociar absolutamente nada. A gente não pode, entre aspas, transformar o templo que somos nós num lugar de comércio. Talvez agora esteja um pouco subjetivo, mas você vai entender. E eu quero entrar com você, então, em alguns pontos que o Senhor colocou no meu coração, que falam de coisas que talvez a gente pode correr o risco de negociar. E que ao negociar isso, a gente fere diretamente o zelo que nós temos pelo Senhor. O primeiro deles é o propósito. Nós não podemos negociar o propósito da nossa existência. E aí eu estou falando de propósito geral mesmo, eu não estou nem falando de um propósito específico. Querido, o Senhor nos criou para que nós possamos adorar a Ele. Esse é o objetivo único e maior da nossa vida. E nós não podemos negociar esse propósito nos colocando num lugar de buscar apenas a nossa felicidade, a nossa satisfação em tudo que a gente faz. O alvo da nossa vida não pode ser apenas aquilo que faz bem para nós e que nos deixa feliz, porque o nosso alvo precisa ser Ele e adorar a Ele, satisfazer a Ele. Foi para isso que Ele nos criou. Nós não podemos negociar o nosso propósito de existência, querido. Sabe por quê? A palavra diz lá no Salmo 37, no versículo 4, né? Todo mundo conhece isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Ele nos cria para adorar a Ele, para engrandecer ao nome dEle, para ter prazer nele, e Ele já nos garante que Ele vai nos dar tudo, que Ele vai fazer tudo por nós. Então nós não podemos ferir o propósito da nossa existência, que é adorar a Ele, porque senão a gente está roubando o nosso zelo diante dEle. O que a gente ouve na cultura contemporânea é que a gente tem que correr atrás, que nada é dado, tudo é conquistado. Sabe essas camisas do pessoal que vai para a academia, que é fitness? Né? Geralmente está em inglês, né? Eu nunca sei o que é a ordem exatamente, mas é not given, earned, não sei o quê. Tem um negócio lá que você já deve ter visto. Se você passar na frente de um negócio de crossfit, você vai ver que tem alguém com essa blusa. Porque a ideia da cultura de hoje é isso, nada é dado, tudo é conquistado. Eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar para mim, eu tenho que conquistar. E aí o Senhor vem para a gente e fala assim, ó, olha para mim, se agrada de mim, tem prazer em mim, e eu vou entregar para você o desejo do teu coração. Querido, o Senhor nos convida para um zelo, para uma dedicação, para uma entrega em que Ele está acima de todas as coisas, que Ele é tudo para nós. E que sendo tudo para nós, Ele nos satisfaz com tudo aquilo que está no nosso coração. Você entende o quanto isso é grandioso e o quanto isso é poderoso, porque isso liberta a gente para uma vida. Eu vira e mexe falo isso, gente, mas é porque é verdade. Isso liberta a gente para viver aquilo que Ele tem para nós. Né? Lá em Mateus 6, no capítulo 6, no versículo 21, você não precisa abrir, eu vou ler eu vou falar de alguns textos, gente, então eu vou falando só para a gente não perder tempo. Mas diz lá, né, um texto que a gente conhece também, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E alguma coisa que eu vi meditando nesse texto esses dias que eu não tinha reparado, é que ele fala primeiro do tesouro e depois do coração. Aonde estiver o tesouro, está o coração. Ou seja, não é o nosso coração que nos leva até o lugar onde está o tesouro, é o tesouro que atrai o nosso coração. Então, se a gente der atenção para a coisa errada, se a gente valorizar o que é errado, aquilo ali atrairá o nosso coração e nós seremos levados para lá. Então, nós não estamos sendo levados pelo coração, nós estamos sendo levados pelo tesouro. Se o Senhor é o nosso tesouro, o nosso coração irá até Ele. Se o nosso tesouro é o nosso sucesso, uma vida bem-sucedida, o nosso coração será levado para isso também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a outra coisa que tem a ver com propósito também, que eu quero que você tenha isso na sua mente, é que a gente tem que tomar cuidado para a gente não negociar o propósito das coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos. E isso muitas vezes é o que a gente faz. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu vou começar, eu tinha colocado por último, mas eu vou começar pelo primeiro, porque tem a ver com uma coisa que eu vivi aqui nos últimos, sei lá quando foi.
Não lembro agora, acho que foi no início do mês. Me chama muito a atenção, querido, eu não sei se você já parou a perceber isso, nós, enquanto cristãos, sermos reconhecidos por pessoas como pessoas que comem muito. Já reparou isso? O quanto é interessante nós professarmos uma fé que, como parte dessa fé, existe o jejum, e nós somos reconhecidos como pessoas que comem demais. Já parou a pensar nisso? E a gente se orgulha, né? Não, é que a gente não bebe, então a gente come a beça. A gente fica feliz, fala, não, hoje eu vou para o rodízio e eu vou sair de lá carregado. Como se isso fosse algum benefício, né? Como se isso fosse alguma coisa de dar orgulho. Vou amassar, essa é a palavra. E eu tive uma experiência com isso no outro dia, gente, porque assim, Deus já tem falado isso comigo há um tempo, até antes de, hoje em dia muitos pastores têm falado sobre o cuidado do corpo, mas Deus já vem falando muito sobre isso comigo, não era nem em relação ao cuidado do corpo, mas em relação a como a gente se relaciona com o alimento, né? Porque às vezes alimento é terapia, né, para a gente, né? Às vezes você está estressado, a primeira coisa que você faz é comprar um chocolate. E aí eu tive uma experiência no outro dia, que a gente foi para a festa de aniversário da filha de um amigo nosso, e aí, enfim, era de tarde, rolou um almoço, eu almocei, rolou um cachorro-quente, eu comi o cachorro-quente, rolou uns salgadinhos, eu comi o salgadinho também, e aí eu estava ali, né, gente, tudo que vier a mim eu vou lançar fora, estou ali, pregando, né, cumprindo a palavra, vamos, e aí chegou a hora do bolo, eu adoro doce, gente, né, eu tenho que me controlar, mas eu adoro doce, aí rolou o bolo, eu sou apaixonado por bolo, fui lá, comi o bolo, aí começaram a servir os docinhos, eu falei, eu não vou desperdiçar, eu vou comer o docinho, eu comi o docinho, né? E aí, só que o bolo falou mais alto no meu coração. E eu falei assim, mais um pedaço, eu acho que dava. E aí aquilo ali ficou, e a gente comentando que o bolo estava bom. Eu falei, cara, mais um pedacinho só. E aí eu coloquei. E aí, sabe quando você come aquilo que você não devia mais? Você já sentiu isso? Aquela última fatia de pizza do rodízio, sabe? Aquele último negocinho do rodízio japonês, para quem vai japonês, que eu não gosto. Aí você come e faz aquele assim, puf. Você fala, eita, e agora deu ruim. Aí, quando caiu, eu já senti um incômodo no corpo e no espírito. Aí eu falei, gente, eu já fiz alguma coisa, mas tudo bem, vim para o culto, gente. Cheguei aqui e tal, glória a Deus, wake, vamos, pum. Gente, eu não conseguia cantar no louvor. É sério. Eu sei que é feio isso, mas é verdade. A gente tem que contar a derrota também para a gente ver, né? Que não é porque a gente sobe aqui em cima que a gente é mais santo que todo mundo, não, gente. A gente tem que lutar todo dia. Gente, eu não conseguia cantar. Aquilo ali estava aqui assim, ó. E eu falando, Jesus, Jesus, Jesus. Cara, eu sem brincadeira, tipo meu filho está chorando aqui, tadinho. E aí, sem brincadeira, gente, falando seríssimo, o Espírito Santo falou comigo. Você precisa aprender a comer para a minha glória. Eu falei, cara, foi exatamente o que eu não fiz. Porque a palavra fala sobre glutonaria. Ou seja, sobre comer mais do que a gente precisa. E o Espírito falou isso para mim, você precisa aprender a comer para a minha glória. E eu falei, Jesus, me perdoa. Porque eu, de fato, preciso aprender. Sabe aquela coisa, porque quando você vai pagando num lugar, você já come muito. Mas quando é de graça, você está rindo, né? Porque você sabe. Você está rindo que você está. Você é movido pela carne de um jeito que você se lança, cara. Você se lança. Só que a palavra diz que a gente tem que fazer tudo para a glória dele. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória dele. Então a gente não pode corromper o propósito do alimento, que é para nos satisfazer sim, né? Um chocolate é legal para nos alegrar sim, mas que ele tem um lugar, ele tem uma quantidade, ele tem uma forma de ser consumido. E essa forma é uma forma que glorifica o nome do Senhor. E eu creio que se você está... todo mundo riu, todo mundo passa pelo mesmo que eu, o Espírito Santo quer mudar isso na gente. Porque o Espírito Santo quer nos conduzir a um lugar de jejum, mas também quer nos conduzir a um lugar de uma alimentação com sabedoria. E eu não estou nem falando só de saúde, não, estou falando só de quantidade para que a gente esteja alinhado à palavra de Deus. Mas do mesmo jeito que a gente faz com alimento, a gente faz com outras coisas. A gente às vezes negocia o propósito do dinheiro. O dinheiro ele não pode ser o centro da nossa vida e nem o alvo da nossa vida. Ele precisa ser aquilo que vai, fazer acontecer coisa que nós precisamos na nossa vida. A gente tem que pagar conta, a gente tem que pagar boleto, mas também investir no reino para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, mas também para ser um instrumento de generosidade na vida daqueles que precisam, mais do que nós, um instrumento de você compartilhar com aquele que está do seu lado aquilo que você tem. A gente não pode corromper, por exemplo, as habilidades que o Senhor nos deu. O Senhor te deu habilidades únicas, que precisam e devem ser usadas para a glória dele, e a primeira coisa que a gente faz às vezes é querer usar para nós. O pessoal que está aqui em cima tocando e cantando passa por isso, né? Você chega no colégio, na faculdade, às vezes dá uma vontade de falar assim, gente, eu canto, eu toco e tal, e ali o teu ego e a tua carne é movida pelo aquilo, mas a gente não pode, corromper o propósito das nossas habilidades.
E por último, a gente não pode corromper o propósito do nosso corpo. Querido, nosso corpo foi criado para ser o templo do Espírito Santo. O seu corpo, homem, foi criado para ser da sua esposa. E o seu corpo, mulher, foi criado para ser do seu marido no casamento. A nossa geração, e já há muitas gerações, quer negociar o propósito do corpo e o propósito do sexo. Mas Jesus tem uma proposta para nós, que é a única proposta verdadeira, que sexo é casamento e que nós não podemos negociar o propósito daquilo que Ele criou. Então, querido, olhe para o seu corpo como alguma coisa que o Senhor confiou a você. Não deixe qualquer um colocar a mão, não deixe qualquer boca beijar a sua boca. E pior do que isso, não se coloque nessa posição, não se ofereça para isso, não negocie o propósito do seu corpo, porque nós responderemos por tudo aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, e o seu corpo foi entregue por Ele nas suas mãos. Não negocie o propósito do seu corpo, tenha zelo por aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, não importa o quanto você se ache bonito ou feio, Ele te confiou alguma coisa que foi Ele que criou, e que Ele pedirá conta disso. Mas eu e você não podemos fazer isso por medo, mas por amor, por uma devoção e por um zelo de saber que Ele é soberano sobre a nossa vida, que Ele é bom e que Ele nos ama. Você entende isso? Portanto, querido, não negocie o propósito da sua existência, mas também não negocie o propósito das coisas que o Senhor confia a você, porque senão isso vai ferir o zelo, isso vai ferir a dedicação de você cumprir o teu propósito, de você cumprir o propósito das coisas que Ele confiou na sua mão. Você está entendendo isso? Amém? Segundo ponto que eu quero ver com você, uma outra coisa que esse pessoal lá no templo também negociou. Eles negociaram a atenção. Por que eles negociaram a atenção? Porque o propósito do templo era adorar. O propósito do templo era receber o povo, para que os sacrifícios fossem feitos pelos sacerdotes, em função do povo, né, das ofertas, dos sacrifícios de pecado, de uma série de sacrifícios, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque, né, não é o ponto e não dá tempo. Mas existia um propósito específico ali, que era o de adorar. Mas o que aconteceu? Aqueles que trabalhavam no templo tiraram a atenção da adoração e colocaram a atenção no negócio, colocaram a atenção no lucro, colocaram a atenção no dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, eles também corromperam a atenção daqueles que vinham adorar. Porque pensa você tinha, naquela época, uma quantidade de dinheiro que você levava para adquirir um animal daquele. E você não sabia exatamente qual valor você ia pagar, você tinha que negociar aquilo. Então, pelo menos parte da atenção dessas pessoas, ela também colocada em como elas iam conseguir negociar o melhor preço, para não gastar o dinheiro todo que eles tinham, até porque tinha uma viagem de volta. Então, eles precisavam também gastar tempo e atenção negociando com pessoas que estavam apenas querendo lucro e querer aumentar o seu patrimônio. Então, a atenção ali ela foi corrompida. E da mesma forma, eu e você não podemos corromper, não podemos negociar a nossa atenção. E a minha pergunta para você hoje é: aonde você tem colocado a sua atenção? A gente vive num tempo, querido, que alguns dizem que é o tempo de economia da atenção. O que significa isso? As empresas de modo geral, as marcas de modo geral, elas estão se degladiando pela sua atenção. Elas querem que você as veja, elas querem que você tenha relação com as marcas em todos os lugares, redes sociais, ponto de ônibus, filme, série. Você já reparou quando algum streaming lança uma série nova, você não consegue passar em lugar nenhum do Rio de Janeiro sem ver. Lançou, série original, assista, dia tal, e aí aparece uma propaganda na rede social. Você para esperar o ônibus, tem aquele negócio girando atrás de você com a parada gigante. Aí você entra, sei lá, no YouTube, passa o trailer lá de 30 segundos da série. E isso acontece em vários lugares, né? Tem alguns filmes aí, tipo Missão Impossível. Dá uma reparada no filme. O carro é sempre a mesma marca em todos os filmes, porque aquilo é negociado. E existe ali um objetivo de que aquela marca seja massificada para você que gosta do filme. O tempo todo você está sendo, né? Aliás, o tempo todo elas estão buscando a sua atenção. Mas o inferno, ele age da mesma forma hoje. Ele quer que a sua atenção saia da palavra e saia do Senhor para toda e qualquer outra coisa que não seja Deus. Às vezes até alguma coisa que pode ser bom, né? Às vezes alguma coisa que você gosta, às vezes alguma coisa que você tem que fazer, né? Alguns exemplos que eu separei aqui só para a gente ter uma ideia. Às vezes o inferno está colocando um peso sobre você em relação aos teus estudos, em relação à tua carreira, em relação ao trabalho, em relação ao vestibular. E eu não quero dizer aqui de forma alguma que você não tem que se dedicar a isso. Pelo contrário, dedique-se o máximo que você puder para glorificar ao nome do Senhor com aquilo que você está fazendo. Você entende isso? Em nome de Jesus? Dedique-se ao máximo para fazer o seu melhor, para honrar o nome do Senhor. Mas não coloque a sua confiança nisso. Não coloque a sua atenção nisso, porque o seu futuro não será determinado por isso.
Quem determina o nosso futuro é o nosso Senhor, e a gente corresponde com aquilo que Ele quer fazer. E Ele já tem para você um lugar na faculdade, no trabalho, na empresa que você quer. Não tenha medo, não tenha preocupação com isso, porque o Senhor estará lá para abrir a porta para você. Mas aonde você tem colocado a sua atenção e o nível de atenção, né? O quanto tempo a gente tem gastado em entretenimento, querido? E qual tipo de entretenimento você tem gastado o seu tempo? Eu não sou contra entretenimento. Eu adoro jogar videogame, gente. Eu adoro ver série. Eu não sou contra nada disso, pelo contrário. O que a palavra diz para nós é que a gente tem que saber a viver uma vida de sabedoria e equilíbrio. Então, o que nós precisamos fazer é ajustar a maneira como a gente se relaciona com o entretenimento. Mas o entretenimento hoje é o que mais rouba o nosso tempo. Tudo é feito para que os nossos olhos estejam sobre isso. E a gente deixa de valorizar o que é importante. Eu e você não podemos negociar a nossa atenção. Sabe uma outra coisa que Deus me lembrou e que eu achei muito interessante? A gente não pode colocar a nossa atenção muito na preguiça. E aí você fala assim, como assim colocar a atenção na preguiça? É aquele tempo que você fica deitado no sofá sem fazer nada. Porque a palavra em vários lugares condena um comportamento preguiçoso. E às vezes você perde horas deitado no seu sofá. E aí alguém te pergunta assim, o que você está fazendo? Nada, estou olhando para o teto. Né? Que legal, que bacana. E tem tempo para isso, gente. O tempo de ócio é um tempo criativo também, sabia disso? Se for ler, você vai ver isso. Eu geralmente tenho umas ideias assim, às vezes para o trabalho, para as coisas aqui da igreja, em momentos que eu estou assim, tipo, viajando à toa, não tem problema, faz parte, o ócio é importante inclusive para o nosso cérebro. Mas ócio demais vira preguiça, gente. E se você está buscando um namorado ou uma namorada, ninguém gosta de preguiçoso não, gente. Tem que trabalhar, tem boleto para pagar, tem casa para comprar, para alugar e etc. Então, se você está interessado em alguém aí, ele ou ela é preguiçoso, sai fora, tá? Sai fora em nome de Jesus, preguiça não é de Deus. Mas às vezes a gente gasta tempo pra caramba com isso, a nossa atenção está ali. O último exemplo, às vezes a gente gasta muita atenção com relacionamentos. O quanto tempo você tem dedicado para os relacionamentos que você tem? Seja o seu namorado, sua namorada, seja o seu amigo, a sua amiga, seja aquele ou aquela que você quer que se torne o namorado ou a namorada. Quanto tempo você fica lá? Quantas mensagens você troca no WhatsApp? Quantas mensagens você troca no Instagram, falando certo, somando com o WhatsApp? Dá uma olhada lá, faz a conta, vai ver que o número é grande. Não corrompa, querido, a sua atenção, não mude o foco. A atenção precisa estar nele. Aí você fala assim para mim, mas então eu tenho que ficar o tempo todo orando, fazendo isso, fazendo aquilo, para o Senhor só, pregando o evangelho, não sei o quê. Tem lugar para tudo isso, querido. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, faça tudo isso com equilíbrio e com a consciência de que Jesus está ali com você. Porque isso muda a perspectiva. E aí você ajusta. Porque se você ficar no entretenimento demais, você não estuda, não trabalha, não ora, não lê a palavra. Se você só trabalhar o tempo todo, você não estuda, você não ora, você não lê a palavra, você não passa tempo com as pessoas. Se você só passa tempo com as pessoas, você não faz tudo o resto. Deus quer você num lugar de equilíbrio, para que a sua atenção seja colocada nele e que por meio dele você saiba usar a sua atenção de forma equilibrada em todas as áreas da sua vida. Eu estou sendo claro, querido? No livro de Lucas, no capítulo 14, você também não precisa abrir, tem uma parábola sobre a grande ceia, né? E aí, aquele senhor que estava dando toda a ceia, ele manda o servo ir buscar as pessoas, e aí o texto diz o seguinte, no versículo 15, em diante, eu vou ler só os pedaços, o texto não é só isso, mas eu vou ler só os pedaços. Um disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe, não vou poder ir. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe, também não vou poder ir. E o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Ou seja, todo mundo disse que tinha alguma coisa para fazer e que por isso não podia ir à ceia. A atenção de todo mundo estava em qualquer coisa que não aquele que preparou a ceia para receber os seus convidados. Querido, saia daqui hoje com o teu foco e a tua atenção nele, em quem ele é, em como você glorifica ele, em tudo aquilo que você faz. Não negocie a tua atenção, porque a atenção, o tempo que você dedica para alguma coisa é primordial para a quantidade, não é nem a quantidade, mas para a intensidade do zelo, da dedicação e do cuidado que você tem com alguma coisa. Amém? Vamos lá para a gente ir, ainda tem umas coisas aqui, gente, mas eu vou ajustar para dar tempo de tudo. Uma outra coisa que eles negociaram lá no templo, né? Obediência. O objetivo, como eu já disse, daquele lugar era a adoração. E eles sabiam, né, porque Deus ele foi cuidadoso na lei, no Antigo Testamento, de estabelecer exatamente como o templo deveria funcionar. Na época que ele estabelece isso é o tabernáculo, né, que era montado pelo povo, e depois isso, né, naturalmente é migrado para o templo físico que foi construído pelo povo. Então havia uma série de ordenanças, né, de ordem, de como devia funcionar
Uma delas é que, né, você vê que tem animais diferentes, de tamanhos diferentes aí no texto, e um dos textos lá de Levítico diz que aquele que não tivesse recurso, ele não precisava dar um boi, ele podia dar um carneiro, ou então ele podia dar uma pomba, né? Jesus vai colocando, o Senhor naquela época, na verdade, coloca dentro da lei todo o procedimento de como aquilo deveria acontecer. Então é óbvio que transformar esse templo num lugar de negócio era um problema. É óbvio que colocar o lucro como primordial ali feria diretamente a obediência que o Senhor esperava daquelas pessoas naquele lugar. E quando eu falo pessoas aqui, gente, a gente tem que ter em mente que não eram mercadores apenas, né? Que não eram pessoas que trabalhavam ali aleatoriamente, eram as pessoas do templo, né? De alguma forma, se não eram os próprios sacerdotes, porque aqui o texto não diz que eram eles, se bem que depois são os próprios sacerdotes que vão questionar por que Jesus faz isso, mas ainda que não fossem eles exatamente, diretamente que fizessem, eles no mínimo aprovavam aquilo que estava sendo feito ali. Então, queridos, eles flexibilizaram a obediência, e às vezes a gente faz tanto isso, gente. A gente obedece, a gente está pronto a obedecer apenas quando é uma circunstância que é favorável, quando é uma circunstância que é fácil. Às vezes, a gente chega para Deus com alguma coisa, a gente ora e fala: Deus, eu quero isso para a minha vida, eu coloquei isso aqui, eu já planejei, eu já sei a carreira que eu vou fazer, eu já sei qual salário que eu vou ganhar, está aqui no meu coração, eu vou me mudar desse Rio de Janeiro porque eu não aguento mais aqui, eu vou viver em outro lugar. E aí Jesus chega com uma proposta diferente para você. Você fala: não, eu não quero que você vá, eu quero que você fique. Ou o contrário, seu sonho é ficar aqui perto da sua família, e Jesus chega para você e fala: eu quero que você vá, eu não quero que você fique. E aí, querido, quando a proposta de Deus para nós é diferente do que a gente quer, a gente começa a flertar com a possibilidade de flexibilizar a obediência. Porque às vezes o plano que a gente tem para nós de felicidade é melhor, a gente acha que é melhor do que o plano de felicidade que Deus tem para nós. Às vezes a gente acha que o que a gente sabe fazer, que o que a gente já se organizou para fazer, está tudo certinho, está tudo tão bonitinho, sabe? Que aquela coisa que você fala: poxa, Deus, seria tão legal se você fizesse isso, se você abrisse essa porta, se você convencesse o coração da pessoa, se mudasse aqui, se eu casasse com ele ou com ela, e aí isso desse aquela casa, e aquele carro, e aquele salário, e aí Deus olha para tudo isso e fala assim: pô, beleza, mas o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem de mim, eu é que vou dizer o sim ou não para isso. E a gente às vezes aí nesse momento a gente fala: poxa, será? Às vezes a gente chega para Deus e fala assim: não, eu não minto de jeito nenhum. Mas quando a circunstância se torna um pouco complexa e um pouco difícil, quando você tem que explicar no trabalho por que você se atrasou, quando você tem que explicar na faculdade ou no colégio por que você não fez o trabalho que você simplesmente esqueceu, você começa a flertar com algumas respostas que não é exatamente mentira, né? É só você não contar a história exatamente como ela aconteceu, é só você omitir um pedaço ou outro. E aí, quando aquilo beneficia a gente começa a flexibilizar. A santidade é a mesma coisa. A gente é muito santo para algumas coisas, mas quando, aparece ele ou ela, e aí, enviado que por Deus não é, né? Não é. Você sabe que não é. Eu vi um pastor falando essa semana: você fica de olho na pessoa o tempo todo, aí você namorou com a outra pessoa, a outra vem falar: oi, sumido, tudo bom, querido? Paz do Senhor, como é que você está, né? Aí, querido, quando isso aparece, a gente fica assim: eita, poxa, mas aqui, será? De repente, Deus, será que não tem como, né? Será que a gente não tem como ajustar isso? A gente começa a querer flexibilizar a obediência, querido. E o negócio é o seguinte, gente: se a gente não aprender a obedecer e dizer não no que é pequeno, a gente não vai fazer a mesma coisa no que é grande. Eu vi um vídeo do Billy Graham essa semana que ele dizia sobre Daniel, que Daniel, ele disse o primeiro não na juventude, quando ele estava lá, dizendo não à comida e à bebida do rei, para que então, quando ele fosse mais velho, ele pudesse dizer não também. Quando o rei colocou o decreto de que se alguém orasse durante um determinado período de tempo, esse alguém seria lançado na cova dos leões. E Davi, olhei para você e pensei, hein? E Daniel, ele não só obedeceu a Deus, como ele resolveu orar naquele tempo, e ele foi na área da casa dele em que todo mundo via, e ele dobrava o joelho dele 3 vezes ao dia, para mostrar que ele diria não, e que ele não cederia de forma alguma ao decreto do rei, e que por isso ele foi parar na cova dos leões. Querido, mas ele só conseguiu fazer isso porque lá atrás ele conseguiu dizer não no que era pequeno, porque a comida era boa, gente. A comida do rei era muito boa. A gente tem uma ideia hoje, gente, de pensa assim, todo mundo hoje em dia tem acesso, todo mundo, né? Vamos lá, fazer o recorte aqui, né? De forma geral, as pessoas do nosso convívio hoje
tem acesso à maior parte das comidas. Mas naquela época, querido, ter acesso a determinados tipos de comida, para quem não era da realeza, não era exatamente simples. Não tinha geladeira para você guardar carne. Era uma situação complicada. Então, alguns tipos de alimento, ou pelo menos a maneira como alguns alimentos eram preparados, eram exclusivos de uma faixa da sociedade. Então, ali, Daniel estava tendo contato com o que era bom, gente. Mas ele falou, não, eu não quero, porque eu não vou me corromper com isso. E aí, lá na frente, ele teve coragem de ir para uma cova cheia de leões que queriam jantar ele, como ele não jantou lá atrás. Mas ele só conseguiu fazer isso e tudo que ele fez ao longo da vida, porque ele decidiu obedecer no pouco. Se você obedecer no pouco, você será fiel no muito também. Você obedecerá no muito também. Comece a exercitar isso hoje, você é jovem. Ainda surgirão muitas situações na sua vida em que você vai ter que dizer não, em que você vai ter que se posicionar e obedecer, e não será fácil, querido. A situação fica cada vez mais difícil conforme a gente amadurece, as propostas serão cada vez mais difíceis, mas se você não aprender a dizer não para o enviado ou para a enviada que não vem de Deus, você não vai saber dizer não quando você estiver casado, você homem, você mulher, e aquela pessoa aparecer diante de você querendo sugerir para você um adultério. Se você não dizer não hoje para ficar com alguém, você não dirá não no seu casamento, porque nós começamos pelo pouco, e com pouco Jesus vai trabalhando na nossa vida e firmando a gente vai crescendo, e o desafio maior vem, a gente rechaça aquilo com a obediência, o desafio maior vem, a gente fica mais preparado e a gente vai adiante. Você entende isso, querido? Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14,15. Amar, obedecer no Evangelho é amar. Não se ama sem obedecer. Se você está flexibilizando a obediência em alguma área da sua vida, se eu estou fazendo isso, nós estamos flexibilizando o nosso amor pelo Senhor. Eu sei que isso não é simples, eu sei que isso é pesado de alguma forma, mas isso é o que a palavra diz, não é a minha opinião sobre o que está no texto. É exatamente o que o texto diz. Se você obedece, você ama. Se você não obedece, você não ama. Então não flexibilize a obediência na sua vida. E o último ponto que eu tenho aqui, antes da gente concluir, calma, louvor, segura a onda, falta só um pouquinho, não vou demorar. A última coisa que eles flexibilizaram, querido, foi o amor. Eles não se importaram com aquelas pessoas que estavam lá. As pessoas que chegavam para adorar e que iam comprar aqueles animais e que iam fazer o câmbio, eram o próprio povo deles. Eram pessoas como eles, da mesma nação. Pessoas que naquela época eram oprimidas pelo mesmo Império Romano, que sofriam ou viviam as coisas boas da mesma vida por terem a mesma nacionalidade, por serem o mesmo povo, por serem a mesma nação. Mas aqueles que estavam no templo não amaram os seus conterrâneos, né? Os seus irmãos de fé também, mas irmãos de nação. Eles abriram mão do amor. E quando a gente abre a mão do amor, querido, a gente abre mão do zelo. Só que quando a gente fala de amor a Deus, parece mais simples do que quando a gente fala de amor às pessoas, né? Jesus, ele resumiu toda a lei. Ele tem versículo falando disso, você sabe disso. Jesus, ele resumiu toda a lei e todos os profetas em 2 mandamentos. E os 2 mandamentos falam de amar. Os 2. Jesus coloca o amor como peça central do Evangelho e de toda a palavra de Deus. Ame ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem, acima de qualquer coisa. E ame o seu próximo, como a você mesmo em alguns textos, e em outros, como eu amei vocês. O amor, ele é peça central do Evangelho. E nós não podemos negociar o amor na nossa vida, porque senão o zelo é comprometido diretamente. E aí esse texto eu quero abrir com você, querido, lá em 1 João, no capítulo 3. Pega a sua Bíblia aí, abra rapidamente comigo. Primeira João, no versículo 3, capítulo 3, perdão, no versículo 14. Diz assim o texto: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca,
mas em ação e em verdade. Aí pula para o capítulo 4, no versículo 19. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Só até aí, querido. Nós precisamos colocar o amor como marca da nossa vida, queridos. Se nós temos zelo e dedicação pelo Senhor, nós precisamos ter zelo e dedicação pelos nossos irmãos, por aqueles que estão ao nosso redor. O texto nos diz que assim como Jesus entregou a nossa vida por nós, entregou a vida dele por nós, nós precisamos entregar a nossa própria vida pelos nossos irmãos. Você consegue entender o peso que isso tem? Isso vai muito além de uma amizade, querido. Isso vai muito além de um que bom que você veio hoje. Isso vai muito além de um Deus te abençoe. Isso significa que eu devo entregar a minha vida por você e que você deve entregar a sua vida por mim. Isso significa, querido, que eu preciso abrir mão de coisas que são interessantes para mim e que são boas para mim por amor a você. Isso significa que nós, como igreja, precisamos olhar uns para os outros como alguém que é superior a nós. A palavra diz isso em Filipenses 2, no capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, querido. Isso é o que a palavra fala para nós. Se nós não temos amor, querido, nós não temos nada diante do Senhor. A palavra diz em outro texto, eu acabei não anotando aqui, Jesus está transformando isso na minha mente para gravar os versículos, eu ainda estou aprendendo isso. Mas ele fala que se você tem uma oferta para dar e você chega diante do altar e alguém tem algo contra você, você precisa deixar a oferta e ir lá conversar com essa pessoa para resolver. Não é para conversar, é para resolver. Não é para conversar apenas, mas para resolver. Porque Deus não aceita a sua oferta se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, querido. Porque o amor entre nós para Cristo é fundamental. Isso precisa ser a marca de quem nós somos. Mas às vezes a gente flexibiliza isso. Como, por exemplo, quando a palavra nos diz para amar os nossos irmãos, querido. Para amar os nossos inimigos. Porque amar os nossos irmãos, até quando é difícil, é mais fácil. Mas quando Deus te manda amar aquele que persegue você onde você está, aquele vizinho seu que transforma a sua vida em uma coisa mais difícil, aquelas situações complicadas que alguém gera para você. Às vezes a gente está no ônibus e alguém puxa papo com a gente já fica com raiva porque a pessoa falou com a gente. E a gente não quer dar papo para ela porque ela quer contar da história, falar da vida, falar de sei lá o quê. E a gente escolhe não amar aquela pessoa porque às vezes a única coisa que aquela pessoa quer é atenção, é tempo. E eu e você fomos chamados por Jesus para entregar a nossa vida por essas pessoas, querido. Mas a gente escolhe não amar aquela pessoa porque a gente não tem paciência, porque ela vai tomar o nosso tempo, porque para a gente vai ser chato. Mas Cristo nos chama a amar. Querido, às vezes a gente flexibiliza o nosso amor quando a gente fala de perdão. Porque perdoar, quando é uma coisa boba, é muito simples. Mas quando o perdão precisa ir além e que precisa quebrar o nosso ego, a gente flexibiliza isso. Porque, na verdade, quem está falando aqui, que hoje no caso sou eu, não sabe o que você está vivendo, não sabe o que fizeram com você, ou o que você passou, ou a experiência de vida que você teve. Mas, querido, Jesus perdoou a gente de tudo. Ele se entregou por nós. Por que eu e você não podemos nos entregar pelos nossos irmãos? Querido, a palavra diz lá em Isaías 43, 25, não precisa abrir, anota aí para você meditar depois que é bom. O próprio Deus falando, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Se Ele não se lembra do que eu fiz e do que você fez, por que nós vamos fazer isso, querido? Nós precisamos agir de misericórdia uns com os outros, e isso está faltando na igreja, gente. As pessoas fora da igreja às vezes têm mais misericórdia do que nós temos dentro da igreja. O Senhor foi misericordioso conosco, que nós não estamos conseguindo ser misericordiosos entre nós. E aí eu não estou falando isso para jogar peso, para dizer você está assim, não. Eu estou falando isso da igreja, porque é o que a gente ouve aí fora sobre a igreja. E Cristo está nos chamando a amar o outro, ao próximo, a pessoa que está do nosso lado, como Ele nos amou, querido. Nós não podemos negociar o amor, porque o amor é peça central do Evangelho, você entende isso? Sem amor, nada do que a gente faz vale para Deus, porque Ele espera que nós o amemos, mas Ele espera que nós amemos uns aos outros. Eu sei que agora é a hora do silêncio, não tenho, glória a Deus, o aleluia que estava tendo agora há pouco. Eu sei que não tem, mas querido, isso não sou eu confrontando você, isso é a palavra nos confrontando.
e nos levando para um lugar de transformação, porque isso aqui não é para a gente ficar triste, é para olhar para Jesus e falar: Jesus, me transforma, muda quem eu sou, libera o meu coração daquilo que está aprendendo em relação a alguém. Nós precisamos abrir mão das nossas razões, da nossa vaidade, da nossa reputação e amar as pessoas. Perdoar por amor, não porque merece, não porque eu já me resolvi, não porque eu acho que está certo ou que está errado, mas porque eu decidi amar, porque Ele me amou, querido. Nós precisamos ter zelo, nós precisamos ter dedicação, e isso começa pelo amor, porque a própria palavra diz que a gente acabou de ver aí: se a gente não ama quem a gente vê, a gente não vai amar quem a gente não vê. Então comece a exercitar o amor com a pessoa que está do seu lado, porque isso vai te levar e vai te ensinar a amar mais a Jesus. Amém? Eu quero concluir com você, fique de pé aí, o pessoal do louvor pode vir, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A gente até falou sobre esse texto agora há pouco. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Só isso aí mesmo. Querido, ter zelo pelo Senhor e pelas coisas do Senhor precisa ser uma marca de quem nós somos. Nós precisamos ter dedicação e cuidado com quem Jesus é para nós e com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser displicentes. E Jesus me mostrou uma coisa esses dias, que vida cristã sem zelo é sinal de imaturidade. Estava vendo meu filho brincar com umas coisas no quarto dele esses dias, e ele achou que era bacana pegar uma peça de montar e ficar batendo com ela em cima do violãozinho dele. Vocês já viram o violãozinho que ele vem aqui? E ele batia, e a mãe falava: não bate, e eu falava: não bate, e ele batia. E aí Deus dentro desse contexto, Deus me mostrou isso, sabe por quê? Ele é imaturo, ele não sabe o valor que aquilo tem, ele ainda não consegue ter uma percepção completa, embora ele já tenha alguma, do valor que aquilo tem para ele mesmo, não só para mim, não só para ela, não porque custou dinheiro, nada disso, mas o que aquilo é importante para ele, porque ele gosta de tocar o violão dele, se quebrar ele vai ficar sem. Mas a verdade é que a gente não manifesta zelo porque a gente é imaturo e a gente não sabe o valor que aquilo tem. Então, querido, se você não entendeu ainda o zelo que você precisa ter com o Senhor, com as coisas do Senhor e um com os outros aqui dentro, você precisa crescer em maturidade. Nós, como igreja, precisamos crescer em maturidade, porque maturidade não é um lugar que você chega e acabou, é um aprendizado contínuo até o dia de Jesus voltar. Nós precisamos crescer em maturidade para crescer em zelo. Mas por outro lado, querido, se a gente aumenta o zelo, mas não tem o Espírito Santo nos guiando para isso, isso vira religiosidade. E a gente começa a viver um pode e não pode. Não, eu não posso fazer isso porque não pode. Eu não posso fazer aquilo porque não pode. E não é isso que Deus quer também. Esse é o outro lado da vala. Zelo nenhum é um problema. Zelo religioso também é um problema. Jesus te quer num lugar de liberdade, para em liberdade você se dedicar a Ele totalmente. Em liberdade você amar a Ele com absolutamente tudo que você é. Sabe, é você ter esse zelo e manifestar esse zelo chegando no horário no culto. É você ter zelo preparando a tua oferta e o teu dízimo e trazendo para cá com alegria. E não falando assim: eita, esqueci. Acontece, tá, gente? Não é condenação, mas é a gente começar a ter a nossa atenção no nosso Deus, porque Ele tem atenção em mim e você. Os olhos dele estão sobre nós e os seus ouvidos estão atentos para ouvir a nossa oração e o nosso clamor. E da mesma forma, querido, o que Deus mostrou é que a gente precisa crescer nessa atenção, sabe? Consciência de que Ele está aqui agora, de que Ele está com a gente, mas que Ele está dentro do ônibus, Ele está na mesa do trabalho, Ele está na mesa do colégio ou da faculdade, Ele está dentro de casa, quando você quer muito não fazer o que seu pai ou sua mãe disse, mas que por amor a Ele, a Jesus e por amor aos seus pais, você decide obedecer. É esse zelo, querido, é esse cuidado, é esse amor. E o único jeito, querido, de você ser levado para esse lugar, de nós sermos levados para esse lugar, é de mais intimidade com o Espírito Santo. Eu e você precisamos buscar o Espírito Santo. Você diz um amém a isso? Não importa o quanto você conheça o Espírito Santo, existe mais para você. Pastor Carlinhos fala isso aqui constantemente, querido, e não é chavão, não é, sabe, forma de dizer, é verdade, existe muito mais para nós. E nesse lugar de mais, o Espírito Santo vai te conduzindo a um zelo, a um cuidado, a uma paixão, a um amor, em que você trate o Senhor como a coisa mais preciosa da vida, querido. Você pode fechar os seus olhos.
Você pode falar um pouquinho com Ele aí no teu lugar. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu dia, eu não sei o que você faz. Mas eu sei, querido, que existe lugar para a gente crescer nisso. Todos nós, eu estou incluído nisso, eu não estou de longe, não. Eu não estou falando de um lugar em quem já alcançou a perfeição, não. Jesus falou isso para mim, porque eu preciso melhorar nisso. Oh, Espírito Santo. Fale com Ele, querido, fale com Ele. Espírito Santo, assim como Paulo disse, Deus, no nosso zelo, nós queremos ser perseguidores da nossa carne, Deus. No nosso zelo, Deus, nós queremos ser perseguidor do velho homem, Deus, para que nós possamos fazer a carne morrer todos os dias da nossa vida. Espírito Santo, nos ensina a ter esse coração de Jesus, em que o nosso ser seja consumido por um zelo pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Consome o nosso coração, Deus. Nos leva para esse lugar de zelo e de dedicação intensa pelo Senhor. Porque nesse lugar, Jesus, nós encontraremos com o Senhor de uma forma que a gente ainda não viu, que a gente ainda não experimentou. Querido, se você precisa se arrepender de alguma coisa agora, se arrependa. Se você precisa se reconciliar com alguém, ligue para esse alguém. Se ele não estiver aqui, procure esse alguém, fale com ele. Não negocie o teu propósito, não negocie a tua atenção, não negocie o amor, não negocie a obediência à palavra, querido. Abra a tua boca aí e fale com Ele no teu lugar. Não é possível que você não tenha nada para falar para Ele diante da palavra dEle. Ah, Jesus, nós precisamos do Senhor, Jesus. Nós precisamos do Senhor, Jesus.